Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais um Embaixada Brasil, seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também em nossas redes sociais, Facebook, YouTube. É possível também acompanhar pelos sites das duas TVs, tvpolo.org.br e tvunisantos.com.br. Hoje, aqui nos estúdios da TV Polo, o Embaixada Brasil tem a honra de receber a ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa de Mendonça e Silva. Uma vez prefeita, sempre prefeita. Seja bem-vinda, prefeita Márcia Rosa. Muito obrigada. O meu boa noite carinhoso a todos vocês. Quero agradecer o convite, Valentim. É a primeira vez que eu participo de um programa depois de ter saído do mandato. Eu não quis participar, então eu estou participando pela primeira vez. Nesse momento, estou muito feliz de estar aqui com você e com o nosso professor, sempre professor, o Ivo, aqui na TV Polo, que é uma referência de TV na cidade de Cubatão. Boa noite carinhoso a todos e todas. Tenho certeza que a gente fica lisonjeado, Márcia. Eu, particularmente como jornalista, em poder ser o primeiro a entrevistá-la depois do mandato que você teve aqui, quase 8 anos à frente da cidade de Cubatão. Como a prefeita já adiantou, nos comentários, o jornalista do jornal Folha de Cubatão, Ivo de Oliveira. Cumprimento a todos da TV Polo, da TV Unisantos. Valentim, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A prefeita, uma vez prefeita, como você disse, sempre prefeita, Márcia Rosa, é uma oportunidade importante para a gente fazer uma reflexão sobre os dois governos. A gente tem elementos suficientes já para fazer um bom comparativo e apontar caminhos para o futuro da nossa cidade. Embaixada Brasil hoje está imperdível. Primeira entrevista de Márcia Rosa depois que ela deixou o mandato como prefeita de Cubatão. Embaixada é só aqui, é na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. O Embaixada retorna para dar início ao seu primeiro bloco. Como dissemos lá na abertura do programa, a entrevistada de hoje é a ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa de Mendonça e Silva. Ela que vai falar um pouco. Acho que a Márcia é a pessoa ideal na cidade para fazer um comparativo do que está acontecendo. Afinal, ficou à frente da cidade por quase 8 anos. Márcia, um prazer recebê-la aqui mais uma vez. E a pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer, uma pessoa pública como você era, acredito que uma das pessoas, uma das prefeitas que mais marcou, por ser mulher, por ser de um partido de esquerda, e sempre uma pessoa muito convicta das atitudes que tinha à frente do mandato. O que a prefeita Márcia Rosa faz hoje? Sabemos que é funcionária pública, quais as atividades que você está desenvolvendo? Então, quando eu assumi o mandato de prefeita em 2009. Antes disso, eu tive 2 mandatos de vereadora. E durante os mandatos de vereadora, a lei permite, né, você exercer cargo no legislativo e, concomitantemente, trabalhar e estar na sala de aula. Então, durante o período de vereadora, eu continuei na sala de aula e exerci o meu mandato de vereadora. Quando você vai para o executivo, eu ganhei as eleições, nós ganhamos as eleições em 2008, assumimos em 2009, eu saí da sala de aula. Quando eu saí do mandato em 2016, em 2017 eu estava na sala de aula, né, nos cargos. Eu sou professora concursada da rede pública estadual e da rede pública municipal. Eu voltei para a sala de aula e continuo exercendo o meu trabalho, dando aula de química, de matemática, de ciências e aulas particulares, cursos, enfim, eu voltei para a minha área acadêmica. Professora Márcia Rosa, como ela acabou de lembrar a gente, além de prefeita, também foi professora. A senhora está todo dia na sala de aula. Passamos por uma pandemia, os alunos não estavam tendo aulas presenciais. As aulas voltaram agora no decorrer conforme os dias foram se passando, né, Ivo de Oliveira? O que reclamam muito das condições das escolas e o tipo de ensino que vem sendo dado aos alunos de Cubatão? A senhora, como professora, não digo nem como ex-prefeita, como professora, como a senhora está avaliando a educação hoje, no geral, no município de Cubatão? É muito difícil, num programa de 1 hora, a gente conseguir fazer uma narrativa bem precisa sobre o que está acontecendo na cidade como um todo e muito especialmente na educação. A política de educação foi completamente destruída no município de Cubatão. Não existe política de Cubatão, política educacional. No período da pandemia,
os alunos, grande parte deles, eu diria assim, 90% dos alunos, eles ficaram em suas casas porque eles não tinham nenhuma ferramenta de trabalho para eles poderem se conectar a redes sociais. E quando eles tinham uma ferramenta de trabalho, no caso um celular, que podia ser utilizado, que era às vezes do pai ou da mãe, ele não tinha condição porque ele não tinha internet. Então eles ficaram em casa. Foram assim quase 2 anos em casa. E os professores trabalharam muito mais, dobrado, porque assim foi jogado, simplesmente jogado é a palavra mais correta, uma série de plataformas tecnológicas para os professores, assim, de uma hora para outra. Eu não digo só para os professores, para os diretores, para os orientadores, coordenadores, para toda a equipe técnica da escola. Plataformas, links e uma cobrança absurda. E assim, você mandava atividade para os alunos fazerem sozinhos em casa. Muitos alunos, aqueles que estavam na fase do processo de alfabetização, estão analfabetos. Eu tenho alunos assim que estão no sétimo ano, mas ele não consegue escrever. Muitos ainda estão naquela fase de escrever de letra de forma e sem conseguir escrever, porque não houve de fato uma política de acolhimento, mas houve muito gasto, gente, muito gasto. Muito gasto indevido, gastos de livros, gastos de apostila, mas não houve o gasto específico para formatar uma política que de fato conectasse o professor ao aluno. Muitos professores, eu por exemplo fiz isso, nós usamos o nosso próprio celular, o nosso próprio computador, nós usamos o nosso WhatsApp pessoal para conversar com os alunos. E estes alunos ficaram em casa. E nós éramos obrigados a ficar numa plataforma esperando o aluno entrar em contato conosco através do Classroom, que é uma plataforma digital. O aluno não entrava e você tinha que ficar ali 2, 3, 4, 5 horas e o aluno não entrava. E às vezes eles mandavam algumas atividades 10 horas, meia-noite, 1h, o que demonstra, e isso nunca foi discutido, que muitos deles assim, tinham acesso ao computador dos pais, das mães, que trabalhavam durante o dia inteiro e que à noite emprestava para o filho o celular para ele fazer algum tipo de atividade. Ivo de Oliveira, que também é professor. Em 1 minuto, faça a pergunta. A professora Márcia Rosa, no próximo bloco, vai destrinchar a sua pergunta. Ok. Prefeita, no final do seu mandato, em 2016, o então candidato Ademário prometeu, caso vencesse as eleições, abrir a caixa preta das finanças públicas da Prefeitura de Cubatão. Ele se elegeu e não abriu essa dita caixa preta. O que tinha ali dentro dessa caixa preta, prefeita? No próximo bloco, a ex-prefeita Márcia Rosa responde o questionamento do professor e jornalista Ivo de Oliveira. Embaixada Brasil é só aqui, é na TV Polo de Cubatão e também na TV Uri Santos. Alfa Segurança, portaria, monitoramento 24 horas, automação de portaria, câmeras e alarmes, tecnologia da informação, portaria virtual e limpeza. Alfa Segurança, contrate agora mesmo, 33240353, aqui na Vila Nova, em Cubatão. Alfa Segurança. Restaurante Casa da Sogra, agora você tem uma boa opção gastronômica em Cubatão. Restaurante Casa da Sogra, Rua Embaixador Pedro de Toledo, número 400, no centro de Cubatão. Pedidos também pelo WhatsApp, 3512-0609, Restaurante Casa da Sogra. A Embaixada retorna para dar início ao seu segundo bloco. Como dissemos na abertura do programa, a entrevistada de hoje é a ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa de Mendonça e Silva. No final do primeiro bloco, o Ivo de Oliveira tinha uma pergunta que foi feita para a professora Márcia Rosa, a qual ela vai responder agora. Antes de entrar na pergunta, aliás, muito obrigada pela pergunta, Ivo. Eu queria concluir que eu trabalho na Escola Ulisses Guimarães. Segunda-feira teve uma chuva. A chuva inundou a escola, mas é bom lembrar que há menos de 2 anos o prefeito gastou
quase R$1 milhão para uma reforma. E o telhado desabou praticamente, era água escorrendo pela parede, escorrendo no chão, molhando os livros, os alunos de chinelo, a escola completamente destruída. Eu estou falando do Ulisses Guimarães, mas eu posso falar do Martim Afonso, que ele simplesmente fechou a escola. Eu posso falar do EMEI Alagoas, uma escola numa comunidade carente, que ele também fechou. Então é um prefeito que não construiu nenhuma escola e ainda fechou a escola. Política de educação é a política que propicia o desenvolvimento de uma sociedade. E indo para a caixa preta, primeiro o preconceito dele usar a caixa preta. Eu acho que tem que abrir a caixa dele, porque ele ganhou as eleições falando o tempo inteiro que o meu governo, que o nosso governo do PT afundou a cidade. Afundada a cidade está agora, porque é um prefeito mentiroso, mequetrefe, inconsequente, perseguidor, e eu posso dizer isso para vocês com muita tranquilidade. Até porque ele vive ameaçando todo mundo de fazer boletim de ocorrência. Qualquer coisa ele vai fazer um boletim de ocorrência. Pode fazer à vontade, mas é um prefeito mentiroso. Vamos pegar aqui, por exemplo, a gente está vivendo agora um período de dengue. Qual é a primeira cidade da região em números de dengue nos primeiros 3 meses de 2020? Cubatão. Aí não, ele vai dizer que isso é referente à questão da pandemia. Não. A pandemia fechou as escolas em março de 2020. E a dengue, há mais de 1.000 pessoas com dengue na cidade de Cubatão. É das 9 cidades que compõem a região da Baixada Santista, é a cidade que teve o maior índice de mortes per capita por habitantes, no caso da pandemia, e o comprometimento da dengue. Então, é um prefeito mentiroso. E ele precisa abrir essa caixa mesmo, porque eu estou esperando, e o povo também, que ele abra essa caixa. Já que a senhora entrou no assunto da saúde, prefeita, a senhora citou a questão da dengue, vamos falar um pouco da pandemia de Covid-19. Cubatão adotou uma política de não fazer hospital de base, né? Há pouco tempo tivemos aqui eu tive o prazer, o privilégio de entrevistar o Marcos Caseiro, excelente infectologista, um dos mais conceituados da região, e ele falou que 500 mortes para Cubatão é muito. Uma cidade em torno de 140, 150 mil habitantes, seriam muitas mortes por Covid-19. Outro ponto também, para se levar em consideração a doença, é que nós somos a cidade que menos vacinou. Em relação a todas as demais cidades da Baixada Santista. Eu queria saber o que a senhora acha desses números. Primeiro eu quero saber onde está o dinheiro de Cubatão. Cadê o dinheiro de Cubatão? Porque eu fiz um levantamento e ele teve um aumento de recursos. Ele teve aumento de ICMS e teve aumento de royalties. Portanto, ele aumentou a receita do município de Cubatão. Não bastasse, ele implantou a taxa de luz para a comunidade. Agora, ele vai implantar a questão da taxa de lixo, que ele diz que é contra, mas ele cobra um valor bem acima do que outras cidades cobram. Tem cidades que cobram 0,08 centavos por metro quadrado. O prefeito de Cubatão cobra, acho que dá em torno de R$ 7,30 por metro quadrado. Então, assim, simplesmente ele tira da população, ele tira do servidor público. Ele faz o que com esse dinheiro? Qual foi a obra que ele fez? Na questão que você coloca da saúde, ele está respondendo o processo da UPA, né, que ele não fez licitações, ele não fez a licitação no prazo devido. Aliás, assim, ele não é um prefeito dado a fazer licitações, ele desobedece o tempo inteiro à lei de responsabilidade fiscal. E ele vai responder por isso judicialmente. Ele já tem vários processos sendo encaminhados para processos não administrativos, mas processos criminais. Então, a gente está vivendo numa cidade em que nosso governo construiu unidades de saúde, unidades básicas de saúde em todos os bairros da cidade, mas não tem médico, falta atendimento à população. Ivo de Oliveira. Prefeita, Cubatão a gente sabe que historicamente tem um PIB gigantesco, uma arrecadação gigantesca, porém um índice de desenvolvimento humano
muito baixo, lamentável. Cubatão é uma cidade que arrecada muito e distribui pouco, prefeita? A cidade de Cubatão é uma cidade que ela tem um histórico muito difícil de entender, porque assim, esse discurso da cidade rica de um povo pobre... É uma fala da senhora que essa usava muito. Esse foi um discurso meu por tantos e tantos anos. Mas realmente, é uma cidade rica de um povo pobre. E isso tem consequências desde o início da cidade enquanto polo petroquímico, né? Porque eles trazem trabalhadores de fora e continuam trazendo trabalhadores de fora em detrimento da mão de obra local, o que empobrece a população local e desloca os trabalhadores de classe média para outras cidades da região. Isto torna a cidade uma cidade extremamente complexa para ser administrada e a gestão da cidade acaba sendo muito difícil. Eu queria colocar nessa questão da saúde, nessa questão da dengue, uma pergunta aqui para a população que está assistindo este programa. Onde é que estão aqueles caminhões hidrojatos que limpavam os bueiros? Porque a cidade teve uma chuva, está tudo cheio d'água, os caminhões desapareceram. Existe contrato ou não existe contrato? Cadê o contrato? O prefeito contratou uma empresa por R$2.800.000 para fazer uma reforma na lei da Previdência. R$2.800.000? Será que a população, será que o governo dele e o povo junto não tem condição de elaborar um projeto democrático, ouvindo a população? Porque ela é diretamente atingida por uma reforma de uma lei complementar como esta, que mexe com a vida e a aposentadoria dos servidores públicos e, consequentemente, de boa parte da população da cidade? Bem, a produção me informa que chegamos ao final do segundo bloco, mas não sai daí, o terceiro bloco vem aí. E tem mais entrevista com a ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa de Mendonça e Silva. Embaixada Brasil é só aqui, é na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Atenção, morador de Cubatão. Você está cansado da sua internet lenta? Então atualiza aí! Conheça a ultra velocidade da Melolink. Cansado de não conseguir assistir filmes e séries? De não conseguir acessar seu aplicativo favorito? Internet 100% fibra ótica, mais Wi-Fi grátis. Diversos tipos de planos. Se você quer banda larga de qualidade com ultra velocidade, faça já o seu plano na Melolink. Empório Lisboa, a sua loja de estilo e elegância em Cubatão. Empório Lisboa. Aqui você encontra moda na linha social, esporte fino e também moda evangélica. Empório Lisboa, agora em novo endereço. Rua São Paulo, 161, no centro de Cubatão. Empório Lisboa, venha nos visitar. Embaixada Brasil retorna para dar início ao seu terceiro, porém último bloco. A entrevistada de hoje é a ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa de Mendonça e Silva. Bem, prefeita, Cubatão teve dois fatos lamentáveis essa semana. Tivemos as enchentes, bairros como Pilões, a Vila Varandas, encravada lá em Piaçaguera, pessoas perderam tudo, perderam colchões, perderam alimentos. E, recentemente, mais um incêndio. Na Vila dos Pescadores, 11 barracos deteriorados, 9 de maneira total. Pessoas estão alojadas em casa de parentes. A atual administração fala muito da reurbanização da cidade, né, que parece que, segundo ele, está em fase de cadastramento e algumas coisas até já iniciaram. Eu queria que a senhora avaliasse esse quadro. Olha, no mínimo revoltante. Para que a gente precisa de um prefeito que diz em nota que a população está alojada em casa de parentes? Os parentes de uma cidade tão empobrecida, que tem o maior índice de desemprego de toda a região da Baixada Santista, ela está acomodada em casas de famílias que estão dividindo o pouco que tem, dividindo o pouco alimento que tem, o pouco espaço que tem, e o prefeito diz que esta demanda não quer ir para nenhum lugar. Que lugar que ele ofereceu? Qual equipamento público, qual prédio público em condições de recepcionar e acolher essas famílias? Não tem. E cesta básica, alimento, o que ele fez
para ajudar imediatamente essas pessoas. Porque no dia seguinte da tragédia, a criança não tem a roupa para vestir, ela não tem o leite para beber e ela está na casa de uma outra família também com muita dificuldade financeira. Esse é o retrato da nossa cidade. Causa-me muita indignação uma resposta desta de alguém que diz que é um gestor público. E muito especialmente um gestor mentiroso, que disse que ia arrumar uma cidade que estava destruída. A cidade está sendo destruída agora. E aproveito para, nesse finalzinho de tempo, colocar que ele cobra a taxa de iluminação pública e ilumina só a rua dos seus amigos ou dos indicados políticos, porque existe um monte de rua na penumbra, na escuridão, e você não tem mais para quem ligar. A antiga CPFL não existe. Você liga para a Secretaria de Obras, eles mandam ligar para a Secretaria de Manutenção. A de Manutenção manda ligar para a de Obras e o povo está no escuro e pagando taxa de iluminação pública, mas a iluminação dos amigos e principalmente daqueles que compõem uma Câmara subserviente está muito bem iluminada. Ivo de Oliveira. Prefeita, nós percebemos que na eleição municipal passada houve um encolhimento do espaço que as forças progressistas, que os partidos de esquerda ocuparam no Brasil. Particularmente em Cubatão, nós não elegemos nenhum vereador do campo progressista. A minha pergunta para a prefeita é: quais são os planos para o futuro? A prefeita é do Partido dos Trabalhadores. O partido tem algum projeto, alguma proposta? Está discutindo os problemas da cidade? Está construindo um painel das condições de Cubatão, como estão e como podem ficar para as eleições futuras? Quando você fala sobre as eleições passadas, Ivo, que houve um retrocesso das forças progressistas. E quando se fala em força progressista, nós estamos falando de governos que cuidam de pessoas, que cuidam de gente, que cuidam da criança, do adolescente, que se preocupa em colocar o pobre na universidade, que se preocupa com uma sociedade mais igualitária. É isto a que se refere o Ivo, forças progressistas. Houve um recuo, mas isso não foi no Brasil. Foi no mundo inteiro um avanço da direita, em vários países, inclusive aqui da América Latina, um avanço da direita. Este avanço está regredindo. As forças da direita, da esquerda, as forças progressistas, estão se reunindo, porque para derrubar esse bolsonarismo que está implantado, esse governo fascista do Bolsonaro, não basta um partido político. É preciso uma frente ampla de partidos progressistas unidos para derrotar o fascismo. E o fascismo, que é desencadeado por Bolsonaro, que é acompanhado pelo governo Dória, do governo do estado de São Paulo, e que é também, aqui na cidade de Cubatão, bem formatado, e isso dá para ver nos dados, porque eu estava olhando aqui o que o nosso governo gastava em 2011, 12, 13, 14 na educação, que era em torno de 256 milhões de reais. Nós estamos em 2021 e o prefeito gasta menos do que os nossos governos gastavam. Na verdade, não é gasto. Eu vou corrigir a minha fala. Usar dinheiro na educação é investimento no futuro, neste futuro que você fala. E nós precisamos que a população entenda que é importante participar da política, discutir a política. Não adianta dizer eu não gosto de política. A política é o preço do ônibus, é essa taxa de lixo que está sendo implantada, é essa taxa de luz, é o teu IPTU que aumentou, que aliás o IPTU de Cubatão é o IPTU que aumentou o maior percentual. Então a cidade mais sofrida, com maior índice de desemprego, continua sendo mais violada, vilipendiada por quem está no governo e no governo democrático. Ele foi eleito pela população. A população precisa ter uma atenção muito maior para quem ela dá o seu voto. Ela tem um só voto, que não pode ser vendido, mas que tem que ser escolhido com muita seriedade.
Este governo que está aí, que está destruindo a cidade, está se preparando para eleger seu sucessor, para acabar de destruir o resto de Cubatão. Que, aliás, eu moro no Casqueiro, ele disse que ia ter um novo Casqueiro em dezembro de 2020, com uma obra de 130 milhões de reais, e a obra está lá parada e o Casqueiro totalmente destruído. Então, Ivo, eu acho que o que a gente precisa é conversar com a população, debater, e esse diálogo da política, ele é imprescindível. É preciso que as pessoas não confundam politicagem com política. Política é uma coisa bonita. Agora, mentira, fake news, falcatrua, perseguição, como faz esse prefeito, isso não é política. Isso, do meu ponto de vista, é a criminalização da política e cometimento de crime por quem tem a caneta na mão e acha que é um rei numa monarquia, quando, na verdade, vivemos uma república democrática. Bem, prefeita, a produção está me informando que falta 1 minuto para terminar o bloco. Eu quero agradecer imensamente a presença da senhora, né? A senhora que nunca havia mais dado entrevista para veículo nenhum e depois de alguns anos fora do mandato, está aqui na bancada do Embaixada, a qual me sinto muito honrado de poder entrevistá-la. A senhora tem 30 segundos para esta Câmara. Bom, eu quero agradecer, Valentim, muito esse espaço, estar aqui com você. Eu tenho um respeito, um carinho imenso por você há muitos anos. Acho que desde a primeira vez que eu vi, ainda muito jovem, no jornal local da cidade. Conheço o Ivo, a mãe do Ivo, trabalhei com ela, professora também de rede pública. O Ivo é professor, diretor de escola e uma pessoa muito querida também na cidade. Então é uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês. E eu acho que o recado que eu quero deixar para a população é que é preciso que a verdade venha à tona. Que se existe uma caixa, eu quero saber. Mas se ela não existe, hoje ela tem. Porque aonde é que estão todos os recursos arrecadados? Porque nós tínhamos uma folha de pagamento que beirava 51%, 52% para os funcionários públicos. Ele reduziu a folha de pagamento aproximadamente 28%. Ele criou taxas cobrando da população empobrecida da cidade. Então, eu acho que o recado aqui é pedir o envolvimento da população. Não fique quieto, reaja, insista para que você tenha os seus direitos garantidos. Uma escola que não chova na cabeça do seu filho, que não deem livros, um monte de livros, 15 livros para os seus filhos e não deem um celular que custa muito mais barato para ele entrar numa rede social e ter acesso à informação. Lute pela educação, pela saúde. E fechando, eu queria dizer o seguinte: é inaceitável que neste momento de crise a Câmara de Cubatão continua sendo a Câmara mais cara do Brasil inteiro. 6% do orçamento da cidade vai para a Câmara. Isso significa aproximadamente 45 milhões de reais para a Câmara alimentar 15 vereadores, quando na verdade apenas 250 para todas as escolas, para todos os estudantes. Eu acho que é preciso repensar a questão do legislativo, do executivo e dos recursos, ou seja, fazer gestão de verdade para a população. Muito obrigada. Ivo de Oliveira. Professora Márcia Rosa, 2 vezes vereadora, 2 vezes prefeita e o principal, mãe da dona Darcy, para quem eu deixo um carinhoso beijo. Que te ama. Porque é uma pessoa que representa todas aquelas que fazem caridade, não só em Cubatão, mas em todo o Brasil. Então, um beijo para a dona Darcy e assim eu encerro minhas palavras. Muito obrigado. Política partidária, econômica, pública e social. É só aqui, é no Embaixada Brasil, é na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Até a próxima.